Quero passar também para o irmão Patrick, que estará trazendo a mensagem para nós hoje e nos abençoando. Aleluia. Quero cumprimentar a todos os nossos amados ouvintes, irmãos, amigos em Cristo Jesus, que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta noite, nesta live. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui participando deste momento glorioso, dessa manifestação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não entende, não conhece qual é o papel da igreja, qual é o trabalho da igreja. E nesta noite eu quero estar compartilhando com você de uma palavra que vai trazer talvez essa luz ao seu coração, que vai trazer esse entendimento. Porque nos últimos tempos muito tem se perguntado qual é o papel da igreja em relação à sociedade, qual é o papel da igreja em relação aos necessitados. Será que a igreja foi chamada para estar apenas reunida entre quatro paredes, apenas aquele grupo orando, meditando na palavra? Será que o trabalho social cabe à igreja? Existem muitos questionamentos, muita dúvida quanto a isso. E eu alegro ao meu coração com esse trabalho que foi iniciado pelo nosso querido pastor Moisés, que está alcançando vidas, está alcançando o necessitado, as famílias carentes. O momento que estamos vivendo é um momento muito delicado, onde muitos estão passando por dificuldade, muitos estão chegando até a situação de morar nas ruas, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos trabalhado para alcançar estas vidas, trazer o alimento, trazer o sustento àqueles que estão muitas vezes desempregados, aquela família carente. E eu quero aproveitar, já que você está nos assistindo, te convidar a compartilhar esta live. Compartilha essa live aí no teu Facebook, não custa nada, é rapidinho, para que nós possamos alcançar mais vidas com esta palavra, para que esse trabalho que nós estamos realizando, ele se torne conhecido de mais e mais pessoas, para que eles possam, se não puder estar aqui conosco trabalhando, auxiliando, que possam muitas vezes contribuir com uma oferta, ajudando para que nós possamos manter, para que possamos comprar os alimentos, para estar preparando as refeições que são levadas para essas pessoas. Aqui está sendo preparada uma refeição que vai ser levada aos moradores de rua, mas nós também fazemos o trabalho social com os nossos membros aqui, ajudando famílias carentes. Se você conhece uma família que está necessitada, traga aqui, venha com ela aqui nesse momento. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus do Cedro, aqui na rua Capitão Ernesto Nunes, esquina com a Daniel Silvério, ao lado da garagem da prefeitura. Vem aqui, eu tenho certeza que Deus vai estar usando a tua vida como um instrumento para abençoar essas famílias. Eu quero meditar num texto que se encontra aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42. Se nós temos questionamentos quanto ao papel da igreja, qual seria o seu papel? Nada melhor do que nós irmos para o princípio da igreja, onde surgiu a igreja primitiva, a igreja onde os apóstolos iniciaram, onde foram cheios do Espírito Santo. E eu quero meditar com você aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, onde a palavra do Senhor nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluias. Eu quero tratar hoje aqui a respeito dos sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque quando nós lemos Atos 2, é um texto muito conhecido de todos, logo vem à nossa mente o Espírito Santo descendo sobre aqueles 120 que estavam reunidos naquele lugar, perseverando em oração, obedecendo ao que o
o Senhor Jesus havia mandado. Mas quando nós prosseguimos na leitura, nós vamos ver que o Espírito Santo desce sobre eles, não apenas para que eles falassem em línguas estranhas, não apenas para que eles falassem nas línguas daqueles homens estrangeiros que estavam ali a respeito da glória de Deus, mas o Espírito Santo desce sobre aqueles homens para capacitá-los para uma grande obra, para capacitar a igreja do Senhor para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, por meio da sua igreja, ele tornasse conhecido a sua multiforme sabedoria. Então a igreja é o meio de Deus trabalhar hoje. Deus trabalha por meio da sua igreja. E quem é a igreja senão nós, eu, nosso amado irmão que está aqui, você que está na sua casa, as irmãs que estão na cozinha? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o instrumento de Deus, o qual Ele tem trabalhado para alcançar estas vidas, para alcançar pessoas, para manifestar a sua glória. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele vai dizer: visto como o seu divino poder nos deu, e que tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimo e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências do mundo. Ou seja, o poder de Deus se manifesta na igreja, não para ficarmos da mesma maneira, mas para que sejamos transformados e agora manifestemos a natureza de Deus. Eu e você agora não vivemos mais a nossa vida, mas nós vivemos a vida de Cristo, que foi colocada em nós através do novo nascimento. Entregamos a nossa vida a Cristo, somos cheios do Espírito Santo e Ele nos capacita agora a fazer a obra de Jesus Cristo. Ele nos transforma, agora Ele muda o nosso coração, Ele arranca o coração endurecido agora e nos coloca o coração de Cristo, um coração pronto a amar, um coração pronto a servir, um coração pronto a fazer a sua obra, que ama aquele que está caído, que ama o necessitado, que busca, que serve. Esse é o papel da igreja do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa esperança, ela não está no governo, a nossa esperança, ela está no reino de Deus, que é manifestado através da igreja de Jesus Cristo. Nós devemos fazer o papel de igreja, alcançando aqueles que estão em situações difíceis. Devemos estar socorrendo o órfão, a viúva, o necessitado. Esse é o papel da igreja do Senhor. E muitas vezes, essa semana mesmo, eu estava conversando com alguém, e sempre surge aquele questionamento: por que antigamente a gente via tantos sinais, tantos milagres acontecendo no meio da igreja, e hoje nós não vemos mais isso com frequência? Não vemos mais os milagres, os sinais de Deus se manifestando no meio da igreja? E quando nós olhamos para o texto que eu acabei de ler, em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, eu quero destacar aqui 4 pontos dessa igreja que são referentes àquilo que nós devemos viver. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que esta igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela era uma igreja que seguia os mandamentos do Senhor, era uma igreja que perseverava, mesmo diante a perseguição, mesmo diante a rejeição do mundo, eles perseveravam na doutrina. Era uma igreja também que perseverava na oração, estava em constante oração. Ali, se você olhar no capítulo 3, já no primeiro versículo, nós vamos ver Pedro e João subindo junto ao templo para orar. Era uma igreja que perseverava na doutrina, era uma igreja que perseverava na oração, e era uma igreja que perseverava na comunhão.
A palavra do Senhor nos diz que todos se reuniam todos os dias no templo. Todos estavam em comunhão, um amava o outro em comum união. Estavam unidos, eles entenderam que eles eram agora o corpo de Cristo. E é impossível você fazer parte do corpo estando separado. Se eu arrancar o meu dedo e deixar ele separado do meu corpo, logo ele vai apodrecer e não vai servir para mais nada. E como você quer ser um membro de Cristo separado do corpo? Hoje muitas pessoas dizem que são igreja, mas não vêm à igreja, não tem comunhão com os servos do Senhor, não tem comunhão com a igreja de Cristo. Eu quero te dizer, meu querido, que isso não é ser igreja. Ser igreja é estar em comunhão, ser igreja é estar junto, ser igreja é sentir a dor do meu irmão, é caminhar junto com ele, é ajudá-lo nas suas necessidades. E o quarto ponto, que é o que eu quero compartilhar, que eu quero dar a maior ênfase, é que eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam no partir do pão. Esses são os 4 pontos principais da igreja primitiva. E quando nós lemos o texto, então a Bíblia vai dizer que o temor tomava conta de todos e muitas maravilhas e sinais eram realizados. Aqui está o segredo. O segredo é vivermos perseverando na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão, meu amado irmão. A igreja de Cristo, ela não pode ser apenas uma igreja que ora, ela não pode ser apenas uma igreja que medita na palavra, mas ela tem que ser uma igreja que tem comunhão, ela tem que ser uma igreja que serve, ela tem que ser uma igreja que busca o aflito, o necessitado, ela tem que ser uma igreja pronta a abraçar, a amar e não a separar. E eu glorifico a Deus porque Deus tem trabalhado aqui no Cedro desta forma. Ele tem despertado pessoas que estão dispostas a servir, pessoas que entenderam o chamado do que é ser igreja, que entenderam que o nosso dever é servir, é buscar, não é apenas estar dentro de 4 paredes, mas é estar buscando aqueles que estão lá fora, que estão perdidos. O resultado de tudo isso vai ser sinais e maravilhas. Atos 2 é o divisor de águas, é o início da igreja do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus desce, ele capacita aquelas pessoas para viverem a verdade do reino de Deus. Ele capacita aquelas pessoas a fazerem a obra de Deus, a amarem, a servirem. E nós precisamos entender que esta é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem sabe você está aí na tua casa, você esteja dizendo: ei irmão, eu não tenho essa palavra de poder conversar, de poder falar com as pessoas, mas quem sabe você tem condições de ajudar, de trazer uma cesta básica para ajudar uma família necessitada. Quem sabe você tem aí na tua casa, às vezes, um móvel em bom estado. Também não queremos trazer aquilo que não presta. Se é para o meu irmão, eu tenho que dar o melhor. Um móvel que vai ajudar alguma pessoa que para você não serve, mas alguém na igreja está precisando. A igreja do Senhor, aqui a palavra nos diz que ela vendia os seus bens e repartia entre os necessitados, e ninguém passava necessidade. Agora o que nós temos visto hoje são igrejas buscando números, buscando estratégias para crescer. Eu preciso aumentar, mas enquanto isso os seus membros estão perecendo, estão morrendo, muitos estão passando fome e nem chega ao conhecimento dos irmãos. Meus irmãos, é momento de nós mudarmos a nossa mente, de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, entender que a missão da igreja do Senhor é estar junto, é caminhar, é abraçar, é ajudar o caído, estender a mão. Um dia eu ouvi uma frase, se eu não me engano, é do pastor Luiz Hermínio, que ele diz assim: se o Senhor tem te abençoado com mais do que você necessita, não levante os seus muros, mas aumente o tamanho da sua mesa. Se o Senhor tem te abençoado, meu irmão,
Abençoe aqueles que necessitam. Faça parte desse projeto conosco. Venha trabalhar conosco, alcançar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão na rua em situação, muitas vezes de abandono, sem uma esperança. Mas a igreja do Senhor é o instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Eu e você, meu amado irmão, não fomos chamados para estarmos aqui apenas orando, mas fomos chamados para orar, para meditar na palavra, para guardar as doutrinas, para viver em comunhão, mas também para partir o pão com aqueles que têm fome. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, um texto bastante conhecido de todos, que é lido durante a ceia do Senhor. Mas muitas vezes muitos não entendem a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja, porque eles estavam se reunindo para comer, e cada um chegava, trazia a sua família e comia tudo o que tinha antes, e quando chegava os irmãos, os mais pobres, os necessitados, eles já tinham comido tudo. E a Bíblia diz que havia no meio deles muitos fracos, e muitos que dormiam, muitos que morriam, e morriam de fome. É muito bonito, é uma aplicação espiritual para aqueles que estão morrendo espiritualmente, mas o apóstolo Paulo está falando que ali no meio daquela igreja existiam irmãos que estavam perecendo, passando fome e estavam morrendo, enquanto outros irmãos estavam se fartando, comendo demais, bebendo demais, enquanto aqueles não tinham o que comer. Quem sabe você está aí agora, nesse momento, quase 9 horas, preparando uma bela janta, ou quem sabe já jantou, está satisfeito, os seus armários lotados, mas eu quero te chamar agora a pensar naqueles que estão na rua, naqueles que estão desempregados, naquele pai de família que olha para o seu filho reclamando de fome e não tem condições de trazer o alimento para o seu filho. Naquela mãe que está desesperada porque está grávida e não tem nem sequer um dinheiro para comprar a fralda do bebê que vai nascer, quanto mais roupa, sustento para aquela criança, e você tem de sobra na sua casa. É momento da igreja do Senhor se posicionar, é momento da igreja do Senhor tomar a atitude, do Espírito Santo mover e nos guiarmos para fazermos esta grande obra. É grande a obra que o Senhor tem na minha e na sua vida. Nós vemos que os discípulos antes do Espírito Santo, eles estavam trancados com medo, mas quando o Espírito Santo vem sobre a vida deles, agora eles se levantam e a palavra do Senhor, eles anunciam o Evangelho. O Senhor não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas um espírito de autoridade, de coragem, para levantarmos e fazermos a obra do Senhor, meu amado irmão. É impossível você dizer que recebeu o Espírito Santo de Deus e não ter o seu coração transformado, alcançar os necessitados, de vivermos nesta comunhão. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e versículo 8, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja, dizendo: ei, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem aquele que planta alguma coisa é, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, um planta e outro rega, mas cada um receberá a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Nós estamos muitas vezes preocupados com o crescimento da igreja, e quando nós olhamos para esta igreja de Atos 2, eles estavam vivendo em comunhão, eles estavam perseverando na doutrina, e a palavra nos diz que Deus é quem dava o crescimento àquela igreja. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. É momento de nós cuidarmos daqueles que são do Senhor. É momento de nós cuidarmos daqueles pelo qual o Senhor entregou a sua vida. É momento de nós fazermos a obra, e quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor. Nós podemos regar, nós podemos plantar, nós podemos fazer uma obra nesse momento, mas o crescimento vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja do Senhor. Esse é o papel que eu e você devemos realizar. E eu quero encerrar com um versículo
que está lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, onde a palavra do Senhor nos diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também que vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você se diz discípulo de Cristo? Você se diz igreja de Cristo? Você diz que recebeu o Espírito Santo sobre a tua vida? O apóstolo João vai nos dizer que o Senhor nos deu um novo mandamento, e o mundo só vai reconhecer que eu e você somos discípulos de Cristo, quando nós aprendemos a amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Não é como eu quero amar, não é como eu desejo ser amado, mas é como Cristo amou. E como Cristo amou? Cristo amou de uma tal maneira, Cristo amou que entregou a sua vida. Cristo amou dizendo que ele não veio a este mundo para ser servido, mas veio a este mundo para servir. Cristo amou que se entregou pela minha e pela tua vida. E nós que somos discípulos de Cristo, nós que somos servos do Senhor, é momento de nós manifestarmos este amor. Meu amado irmão, eu espero que essa palavra alcance o teu coração, alcance a tua vida. É impossível nós dizermos que somos igreja do Senhor se nós não amamos o nosso irmão, se nós odiamos o nosso irmão, se nós desejamos o mal para o nosso irmão, se nós olhamos o carente, o aflito, o caído e viramos as costas como aquele levita e aquele sacerdote fizeram na parábola do bom samaritano. É momento de nós olharmos como o bom samaritano para aqueles que estão caídos e estendermos a mão e falar: ei, levanta, eu estou aqui para te ajudar, eu vou pagar aquilo que você necessita, eu tenho alimento para você, eu tenho a coberta que vai esquentar o teu frio, eu tenho um abraço amigo para você. Aleluia. Amado e querido ouvinte, eu quero te chamar mais uma vez a fazer parte deste projeto. Se você é a igreja do Senhor, não interessa se você, eu não sou cristão, eu sou católico, é interdenominacional. Não importa a tua denominação, não importa se você diz eu sou católico, eu sou espírita, é momento de nós ajudarmos aqueles que estão aflitos. Se você quer ajudar, vem aqui para a Igreja do Cedro, investir nessa obra, socorrer aquele que está caído, e o Senhor vai transformar a tua vida, o Senhor vai te despertar. Enquanto você está trabalhando, o Espírito Santo de Deus trabalha na tua vida, transformando a tua mente, transformando o teu coração, abrindo os teus olhos, enchendo de alegria e de prosperidade a sua casa. Eu espero que essa palavra tenha alcançado vidas nesta noite. Não temos mais ninguém para participar, irmão Jaisso? Irmão Jaisso, não temos mais ninguém para mais um louvor? Nós vamos fazer uma oração neste momento, encerrando. E eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, e logo em seguida estaremos tocando mais um louvor. Mande o seu comentário aí, converse conosco, compartilhe essa live para que ela possa alcançar vidas. Nós estamos aqui, estamos preparando a refeição aqui para servir os aflitos, os necessitados. Se você conhece uma família que está em situação difícil, traga para cá, traga para a Igreja do Cedro, e nós vamos estar ajudando essa família. E vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste lugar, Senhor, meditando na tua palavra, orando, louvando ao teu santo nome, vivendo em comunhão e repartindo o pão, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha estar alcançando a cada lar, a cada família neste momento. Esta casa, Senhor, que está passando por dificuldades, essa família que está passando, Senhor, por um momento difícil, nós cremos no teu poder, ó Pai. Entra em cada lar neste momento, transformando, restaurando, libertando, ó Pai, e despertando a tua igreja para esta grande obra.
Pai maravilhoso, guia os nossos passos, Senhor, para alcançarmos aqueles que estão caídos, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, ó Pai, que eles possam ver, Senhor, o teu amor e a tua glória na tua igreja, que nós sejamos esta igreja viva, Senhor, que opera pelo mover do teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.